predomina. Então fala o que tu queiras. Essa palavra nos renova, nos traz vida, nos traz força, ânimo, coragem. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entendimento, que possamos sair daqui revestidos e que as tuas palavras sejam marcadas em nosso coração. Honra, Senhor, a vida do teu filho e honra a vida de cada um dos que esperam a tua palavra. Faz a tua vontade. Eu me entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu confesso, irmãos, que a palavra que vai ser ministrada agora à noite, Aleluia. parece que foi combinado, Eita Jesus. mas não foi combinado. Você que está assistindo pelas redes sociais, o Senhor já vem falando conosco através dos louvores, esse louvor lindo que essa jovenzinha cantou, Jó. Jó foi um homem que passou por momentos difíceis, e hoje não é difícil na minha vida nem na sua. Aleluia, meu Eu gostaria que toda uma igreja, você que está assistindo também em casa, que vai assistir pelas redes sociais, abrissem no livro de Judas, está entre o Apocalipse e a última epístola de João, livro de Judas do Novo Testamento. É antes do final do livro de Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. É um livro pequeno, são apenas 25 versículos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou comigo, está falando e continuará falando com cada um de vós esta noite. Aleluia. Quero lembrar aos irmãos que a palavra que vai ser ministrada, primeiramente ela está cortando aqui o preletor desta noite, Aleluia. para depois para a amada igreja É verdade. e todos que estarão ouvindo essa ministração essa noite. Esteja com os seus ouvidos abertos e atento Glória a a Deus. cada parte o que o Senhor estará falando comigo e com você esta noite. Aleluia. Livro de Judas, não é o Judas que traiu, não, é o discípulo de Jesus. Eita Jesus. Glória a Deus, para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, aleluia. A nossa irmã está procurando ali. Vou aguardar um pouquinho. Você que está em casa também, que estará acompanhando nas redes sociais. Como sempre, o anjo da igreja, o nosso pastor Assis, sempre nos orienta. Acompanhe as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Você tem uma Bíblia, você tem também o smartphone que você acompanha. A tradução da Bíblia, para alguns, a tradução é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Versículo 2. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, as quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas
na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo, o disputavam a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, difamam tudo que não entende, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores sem frutos, em pleno outono e desarraigados, duplamente mortais. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais têm sido eternamente reservados a escuridão das trevas. Concernentemente, esses profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos que fazem, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Esses são murmuradores, queixosos, andando segundo seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interessantes. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo que haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia e temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos justamente jubilosos e imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? É uma palavra que poucos pregam.
Quando a nossa irmã, no início do culto, iniciou a oração, e no meio da oração, vem trazendo, na oração, partes dessas passagens aqui, eu falei: Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Quando o salmista Davi, no Salmo 1, diz, o versículo 1, 2, 3: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li essa passagem, que veio de encontro com essa mensagem aqui, eu pude observar que nesses últimos tempos, o Evangelho, para alguns, está sendo banalizado. E infelizmente, são pessoas conhecedoras da palavra. Quando a serva de Deus orou para as pessoas que estão distantes da casa do Senhor, você que está ouvindo essa palavra, no teu lar, na tua casa, no conforto da tua casa, e muitas das vezes recebeu o convite de vir ouvir a palavra de Deus, e tem falado: hoje eu não vou, quem sabe o dia de amanhã. Nesses últimos tempos, o Senhor está chamando todos para uma reflexão, para o arrependimento, porque nós sabemos que a volta do Senhor está mais próxima do que eu e você sabemos. Aqui no versículo 3 diz: Amado, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por dada e foi entregue aos santos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para entender o contexto dessa palavra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 18. 2 Pedro. Eu gosto muito de viajar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, e eu e você temos que ter esse costume, para que eu e você não venhamos ser enganados por falsos mestres e falsos profetas, que têm se levantado muito nos dias de hoje. As pessoas falam: olha, venha para Cristo, que Deus vai te abençoar com um carro, com uma casa, com um emprego. A Bíblia não fala isso para mim nem para você. A palavra de Deus diz que nós temos que vir para Cristo Jesus, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua alma, perseverar firme em oração, que a Bíblia diz que eu e você temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então nós podemos ver que é totalmente oposto do evangelho que a maioria está pregando por aí. São conhecidos os cristãos coach. O que é coach? Pessoas que, para ganhar nas redes sociais engajamento, aí atraem multidões e multidões. Esses dias eu estava vendo um outdoor que estava numa igreja, um jovem, e do lado estava escrito: vim adorar a Deus. E do outro lado, no outdoor, tinha milhares e milhares de pessoas e estava escrito: eu estou indo buscar as minhas bênçãos. Quando eu li aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu pude observar à luz da palavra de Deus o que significava isso, o que está acontecendo em pleno século 21. E aqui, o próprio título de 2 Pedro diz: o dia do Senhor. Mas o versículo 15, 16, 17 e 18, que vai no texto dessa palavra que eu acabei de ler, diz assim: tende por salvação e longanimidade, o versículo 15, de nosso Senhor e Salvador, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, é a sabedoria e a graça de Deus que lhe foi dada. Ele não pregava a palavra de Deus porque ele viu no livro, porque ele viu na historinha. Não, foi a sabedoria de Deus que foi dada. Entre todas as suas cartas, ele escreve a mesma forma, falando acerca dessas coisas. As suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes
torcem como igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui está o contexto da palavra que eu acabei de ler aqui na carta de Judas. O que é pessoas indoutos e inconstantes? São pessoas que um dia ouviram falar de Jesus, um dia viram uma historinha que às vezes algumas redes sociais ou na televisão passa o filme de Jesus Cristo, né? A paixão de Cristo. Mas quando passa aquilo ali, inclusive uma rede televisiva passa alguns temas bíblicos, mas um dia eu estava prestando atenção quando estavam passando aquele texto bíblico, as filmagens, os atores, e eu acompanhei acerca, através da palavra de Deus, eu vi que muita coisa estava fora do contexto bíblico. Por isso que a palavra de Deus que veio na minha vida, na tua vida hoje, ela vai nos confrontar com a realidade de muitos que estão brincando com o Evangelho de Cristo. Grandes homens e mulheres de Deus estão brincando com o Evangelho de Cristo. O versículo 16 diz assim: e em todas as suas cartas, isto o apóstolo Paulo falando com Pedro, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. As suas cartas contêm pontos difíceis de entender, ao qual os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Vós, porém, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Alguns pregadores hoje, alguns homens e mulheres de Deus, que se dizem ser homens e mulheres de Deus, não têm pregado o Evangelho genuíno. Louvo a Deus que aqui nessa casa humilde de oração, eu encontrei um homem, uma mulher de Deus que ora, intercede por mim e por você 24 horas por dia. Aleluia. Eu louvo a Deus que no meio desse povo pequenininho, aqui no Jardim Filhos da Terra, há uma igreja que todos os dias, muitas vezes, eu quero que vocês entendam uma coisa: quando vocês passam na rua, muitas vezes você vê o teu pastor, a serva de Deus orando aqui, clamando, pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas passam na rua e falam: ué, mas só tem 2, 3. É que infelizmente vocês enxergam com os olhos carnais, mas se vocês enxergar com os olhos espirituais, vocês podem ver que tem anjos de Deus louvando e glorificando, exaltando com eles aqui. Porque eu tenho presenciado, quando eu acompanho nas redes sociais as ministrações aqui, que eu acompanho em casa, lá do outro lado, estou lá do outro florestal, e muitas vezes eu louvo a Deus que eu tenho vindo aqui para essa casa de oração, buscar a presença de Deus, mesmo com dificuldade. Eu louvo a Deus pela vida dessa jovem, que ela pega 2 conduções para vir do outro lado, para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que toda obra tem uma recompensa, e no memorial do Senhor está gravado isso. Quando eu vi essa jovem louvando a Deus aqui, eu lembro que há uns 2 semanas atrás, eu ia louvar esse mesmo louvor aqui de Jó. Eu tinha conversado com o pastor, eu ia louvar esse louvor. Quando essa jovem estava louvando aqui, eu chorei com muita alegria, porque eu louvo a Deus, porque as crianças são o perfeito louvor diante de Deus. Louvo a Deus pela mãe que tem instruído, como diz lá em Provérbios 22:6, instrui a menina ou o menino, ou a criança, no caminho que deve andar, que quando se envelhecer jamais se desviará dele. Louvo a Deus. Jovem, continua nesse propósito, porque Deus há de recompensar você em todas as áreas da sua vida. Voltando na palavra de Deus, nós podemos ver uma das coisas que me chamou muita atenção aqui. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. O versículo 5 diz assim, aqui no livro de Judas, o versículo 5: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isto que o Senhor
tendo salvado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui fala do povo do Egito, que Deus tirou com mão forte das mãos de Faraó. Na quinta-feira, quando o pastor estava ministrando nas redes sociais sobre a multidão, quando 4 jovens estavam querendo levar aquele paralítico na presença de Jesus. 4 paralíticos. É verdade. Mas o interessante é que eles queriam entrar pela porta, passar pela porta para trazer o paralítico para chegar até Jesus. Mas havia uma multidão na frente, uma multidão que impedia. Mas graças a Deus que esse jovem, isso é uma lição para mim e para você, que muitas vezes quando você quer algo da parte de Deus, que você vê dificuldade, ou o primeiro empecilho, muitas vezes nós pensamos em parar, nós pensamos em barrar, nós pensamos, eu não vou conseguir. Não, a Bíblia diz que Deus é aquele que vai com aquele que persiste até o fim, vai chorando, gemendo e chorando e clamando, que a vitória é certa no nome de Jesus. E aquele jovem, quando viu aquela barreira daquela grande multidão, o que eles fizeram? Vamos subir pelo telhado, vamos destelhar o telhado. O interessante, por que eles destelharam o telhado? Aleluia. Eu posso olhar para os olhos da fé, trazendo para os dias atuais, conjecturando essa palavra, que muitas das vezes o telhado de muitos templos não estão sendo, nem tem sido agradado diante de Deus, nem tem sido agradável diante de Deus. E o Senhor, nesses últimos tempos, está levantando homens e mulheres de Deus que venham pregar a palavra, a verdade, a palavra que confronta. Não é aquela palavra que muitas vezes massageia o meu ego e o teu, mas a palavra que vem de confronto. Quero dizer para a igreja que antes de eu ministrar essa palavra, ela está cortando primeiro aqui, ó. Primeiro a minha vida, para depois você que está ouvindo, está servindo para mim. Porque quando eu estava meditando essa palavra, eu falei, Senhor, é dura essa palavra, é pesada essa palavra. Eu queria mudar, o Senhor falou, não muda, porque tem pessoas que, os que eu trouxerem na igreja, ou que estiverem ouvindo na rua, ou que acompanharam pelas redes sociais, vão ouvir essa palavra. Por quê? Porque naquele grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, o Senhor vai falar, não, no domingo, a partir das 18 horas em diante, lá no Jardim Filhos da Terra, eu levei o meu servo, através dos louvores da palavra, para trazer uma palavra de salvação, de cura, de libertação, para ter um encontro comigo, mas muitas vezes você tem rejeitado, ou tem até mesmo, como diz a palavra de Deus aqui, tem até murmurado dentro do coração. Que eu e você nessa noite, o Senhor não vem encontrar na minha vida e na tua um coração queixoso, nem murmurador, mas um coração adorador, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Continuando a palavra de Deus, quando eu estava meditando aqui, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja nessa noite? E o Senhor falou, antes da palavra ministrada, eu já preparei a igreja através dos louvores. E é de fato, quando eu estava ouvindo cada louvor da harpa cristã, todos eles assim, separados minuciosamente, falavam sobre salvação, sobre restauração, sobre cura. Eu quero dizer para a igreja algo da parte de Deus. Muitas vezes nós vamos para a igreja, eu mesmo várias vezes eu fui, Senhor, fala comigo. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus vai usar o profeta, vai falar em línguas, vai falar em mistério, vai sapatear. Não. A maior profecia é a palavra de Deus. A maior resposta é a palavra de Deus pregada, profetizada, restaurada para a minha, para a tua vida. Muitas das vezes eu tenho recebido retorno da parte de Deus quando eu leio a palavra de Deus. Eu quero contar algo para a igreja, o que aconteceu essa semana. Foi algo assim tão especial, que eu quero compartilhar com a igreja e você que está ouvindo essa ministração. Aleluia. Eu estava comentando com o pastor o que ocorreu com a minha vizinha a semana passada, essa semana aliás, algo que aconteceu, que
por desobediência, o filho dela pegou o carro e saiu para ir com um amigo meu, para ir, depois das 8 horas da noite, sair. Detalhe, ambos conhecem a palavra de Deus. Ambos já tiveram encontro com Cristo. Por isso que essa palavra vem de encontro comigo e com você essa noite. A Bíblia fala para mim e para você que Deus não tem um culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O que quer dizer Deus não tem um culpado por inocente? Quando eu e você um dia confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, naquele momento o meu nome e o teu é escrito no livro da vida. Mas a partir daí segue-se uma sequência de continuar trilhando nos caminhos do Senhor, continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Esse jovem foi fazer algo que diante de Deus não era agradável, e no meio do caminho esse carro, por volta de 11h30, meia-noite, estourou a correia dentada do carro. Quem conhece mecânica, quem conhece, mexeu com mecânica, sabe que quando estoura-se uma correia dentada, não é o prejuízo só da correia dentada do motor, uma correia que vai e puxa a hélice do motor, ela prejudica toda a estrutura do motor. E o jovem ficou desesperado, houve aquela situação todinha, e aí eu peguei e falei: jovem, vamos clamar a Deus. Primeiramente vamos pedir perdão dos nossos pecados, nossas falhas, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da ciência, Ele é o dono da mecânica, Ele projetou o homem para fazer tudo. Então vamos clamar a Deus. Se Deus achar graça e for da vontade de Deus, não aconteceu nada a não ser a correia dentada. Mas se for para acontecer algo, para que vocês venham a ter compromisso e venham ter ciência que as coisas de Deus não é brincadeira, aí está nas mãos de Deus. No outro dia, na segunda-feira, isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, semana passada, eu peguei o carro, juntamente com ele, guinchei com o meu carro, guinchei o carro dele e levei ao mecânico. Quando chegou lá, o mecânico disse: olha, aconteceu algo na correia dentada. E o mecânico falou uma palavra. Ele usou a palavra dele: reza para Deus, ou ora, para que não aconteceu nada no motor. Falei: mecânico, muito obrigado pelo seu conselho, mas eu já venho orando antes. Aleluia. Para a resposta minha agora. Sabe o que eu quero passar para a amada igreja hoje? Não adianta eu e você orar quando o problema acontece. Eu e você temos que orar antes. Aleluia. Temos essa convivência de oração, meditação da palavra antes, para que quando acontecer, se eu e você tiver crédito diante de Deus, Ele, pela infinita misericórdia, nos abençoa e nos dá vitória. Graças a Deus que tudo correu bem e o nome do Senhor foi glorificado. Voltando à palavra de Deus, nessa noite, cada um de nós temos a responsabilidade, aí que está a cereja do bolo da palavra de Deus. Eu e você temos a responsabilidade individualmente de levar o Evangelho para toda a humanidade. Todo aquele que um dia confessou Jesus tem que levar a palavra de Deus. Ah, mas irmão, diácono, eu não sei pregar. A palavra de Deus diz assim que quando você for falar algo com alguém, não vos preocupeis com o que é a vez de dizer ou falar, porque na mesma hora o Espírito Santo de Deus é quem falará por ti. Só que tem um segredo. Para Deus falar comigo, com você, através da minha vida e da tua, eu tenho que estar em constante comunhão com esta palavra, com a Bíblia Sagrada. Pergunto para a igreja e para você que está ouvindo essa ministração essa noite: quanto tempo você tem tido para ler a Bíblia Sagrada? Quanto tempo? 1 hora? 15 minutos? Antes, quando eu não conhecia Jesus, eu perdia meu tempo só vendo coisas que não prestam, só coisas mundanas. Mas quando Jesus me chamou para a infinita misericórdia de Deus, para a graça de Deus, eu tenho procurado
diuturnamente, agora com mais frequência, lê a palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso que o salmista Davi disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Eu quero deixar para a igreja o significado do que é a palavra ímpia. Ímpia não é aquela pessoa que está no mundo, não. Ímpio é aquele que um dia conheceu a Jesus e anda de qualquer maneira na presença de Deus. Muitas vezes eu e você pensamos que pecado é só prostituição, é só usar droga. Não, é muito mais do que isso. Quando eu e você não perdoamos o meu irmão, o seu irmão, quando eu e você desobedecemos o nosso pai, a nossa mãe, quando eu e você desobedecemos as autoridades constituídas, quando eu e você não obedecemos as autoridades que o Senhor levantou na face da terra, que são homens e mulheres de Deus, nós estamos desagradando a Deus. E nessa noite o Senhor está dando um alerta para mim e para você essa noite. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teu pastor, honra a tua liderança, aonde você está, no trabalho. Muitas vezes a pessoa fala: eu não vou trabalhar ali, que eu não vou, eu não gosto, tal, isso, aquilo, outro. E Deus, Ele fecha a porta. Ele fecha a porta. Aconteceu isso muito na minha vida, porque muitas vezes eu murmurava do meu patrão, eu questionava o meu patrão. Deus fechou a porta, mas eu louvo a Deus por isso, porque Ele fechou de um lado, mas graças a Deus Ele abriu a porta da palavra de Deus para que eu tenha mais tempo de comer e meditar a palavra de Deus, para levar para todos, sem exceção de pessoa. Essa noite eu quero deixar algo para a igreja como reflexão. Glória a Deus, aleluia. Uma parte de Romanos, capítulo 8, como foi louvado aqui o hino, capítulo 8, versículo 28 de Romanos, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu aprendi no decorrer do tempo que eu caminho com Cristo Jesus, que se as coisas estiverem bem, muitas pessoas, quando está tudo bem, está ganhando, glória a Deus, aleluia, fui abençoado. Agora eu pergunto para a amada igreja: e quando está tudo dando errado? Quando nada dá certo, o que você tem feito para Deus? Tem glorificado a Deus? A Bíblia diz: quando está tudo bem, dê glória a Deus. Quando não estiver bem, glorifica, porque o Senhor fez um dia um oposto ao outro. Essa noite, quando eu estava à tarde meditando a palavra de Deus, eu até falei, eu estava conversando com o pastor, que quando eu estava no ministério onde eu congrego, eu ouvi uma palavra sobre o livro de Filemon, ao mesmo contexto dessa palavra aqui. O livro de Filemon é um livro pequeno também, pequeno, que fala sobre Paulo. As cartas que estão escritas aqui, que nós acabamos de ler agora, falamos de Paulo. A serva de Deus, ela trouxe lá em Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 3 em diante. Paulo escreveu essa carta. Por que eu estou citando essas passagens? Para você que está acompanhando nas redes sociais, depois você pega a palavra de Deus e medita, continua meditando nessa palavra, porque ela é uma palavra viva, eficaz e mais penetrante e mais cortante como espada alguma de dois gumes. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela corta aqui e corta você. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, eu pude ver 3 pessoas presentes lá no livro de Filemon: Paulo, Onésimo e o outro que estava preso. Trazendo para os dias atuais hoje, muitas vezes quando é citada a palavra preso, a pessoa fala: não, a pessoa está preso porque cometeu um crime. Não, infelizmente, no meio do povo de Deus tem pessoas que ainda estão presas, cativas na mente. Estão presos, cativos na mente. Ouvem a palavra, mas não conseguem
assimila ela. Escuta a palavra, entra no ouvido e sai no outro. Meu Deus. Mas graças a Deus que aqui nesse local, diuturnamente, quando a palavra é pregada, vem sempre pessoas, que nem o pastor acabou de falar, antes da palavra ser pregada. 2 crianças vieram aqui e fizeram uma pergunta. É algo muito interessante isso aí. Isso aí eu vou gravar pro resto da minha vida. 2 crianças falaram: pastor, eu posso participar do culto? Sabe o que é para mim, para você, esse significado? É um tapa no nosso rosto. Porque muitas vezes os adultos passam, não dão crédito, chacoalham os braços, zombam da palavra de Deus, e Deus está vendo tudo. Só que eu vou dizer para a amada igreja: tudo, não passa nada desapercebido. Aí Deus, Ele cria uma situação, Ele permite uma situação, para aquela pessoa que um dia zombou, venha ter encontro com Cristo. Mas irmão, onde que você tem base bíblica nisso aí? Eu tenho base bíblica no nosso amado irmão Cristo, hoje apóstolo Paulo, mas antes era o Paulo, perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja de Cristo. Outrora, talvez eu e você perseguimos os cristãos. Quando alguém vinha falar, eu mesmo era um, quando vinha falar de Jesus, aqui. E Jesus falou: calma, seu José, uma hora eu te pego você. E graças a Deus o Senhor me pegou. Graças a Deus o Senhor me alcançou pela infinita misericórdia. Porque se eu não estivesse na presença do Senhor, talvez eu tinha partido dessa vida sem o principal, a salvação da minha alma. Porque todos os dias vão partir dessa terra, todos, jovens, pequenos, crianças, adultos, há um tempo determinado, mas que eu e você venhamos ter ciência de uma coisa: e todos os dias, ao deitar ou levantar, ao caminhar durante o dia, pergunte para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, será o que eu estou fazendo hoje está sendo do teu agrado? Está sendo da tua vontade? Quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu vou dizer algo aos irmãos: a maioria dos meus amigos se distanciaram. De glória, amigos entre aspas, porque a Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4 diz: aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a constituição do céu é totalmente diferente da constituição da terra, é totalmente oposto. Eu quero ter vários amigos, eu quero ter, como muitos falam, eu quero ter vários parças, vários truta. Aí a hora que Deus confronta com a minha vida, com a tua, Deus tira todos e fala: agora é só eu e você. Aleluia. Agora é só eu e você. E essa noite o Senhor está batendo em mim aqui também, tá? Não é só na igreja não, também em mim. Ele está dizendo para mim e para você: tenha compromisso com a palavra de Deus, tenha temor e tremor com a palavra de Deus. O que é ter temor? Muitas pessoas falam: eu tenho medo de Deus. Não é isso aí. Temor significa ouvir a palavra de Deus, obedecer e praticar. Não somente na igreja, mas quando você está lá no teu quarto sozinho, quando você está no meio dos amigos, na escola, na faculdade. Muitos amigos falam: vamos fazer isso, aquilo, outro. Você dá aquela olhadinha de lado, olha para o lado direito, do esquerdo. Não vai pegar nada eu fazer, não. Mas aquele lá de cima está vendo tudo e está notando tudo. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que diante de Deus há um memorial, um livro dos livros, é escrito. Quando eu li essa passagem, eu fiquei meditando: mas Senhor, lógico que a minha mente, a tua mente, ela é ilimitada, ela é limitada. A de Deus, ela vai além da estrutura, né? Vai além. Quando os médicos, como o pastor acabou de dizer, quando ele falou algo que aconteceu com ele, que o médico falou: acabou. Deus falou: não,
como a serva de Deus, quando nós estávamos intercedendo para aquela jovem que está lá em Minas Gerais, que os médicos, o cara está lá naquela situação, os médicos podem até dar o último veredito, mas a palavra de Deus diz para mim e para você, a última palavra é do Senhor Jesus. Lázaro estava morto. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro tinha intimidade com Cristo. Tinha intimidade. Mas quando foram avisar, mestre, o teu amigo está doente, Jesus não se desesperou, ele não saiu correndo, ele não pôs a mão na cabeça, meu Deus, meu amigo está doente, eu tenho que correr lá, não. Aleluia. Ele esperou 4 dias. Papai. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você essa noite, nessa palavra? Deus, aleluia. Você quer um algo de Deus para hoje, para agora. É no tempo de Deus, é na hora dele. Porque algo que você tem clamado a Deus, ele não te entregou ainda, porque ele sabe, se ele te entregar para você, você se desvia, você sai da presença do Senhor. Então o Senhor fala, deixa eu tratar, deixa eu te limpar, deixa eu te curar, deixa eu tirar os impedimentos do teu caminho, que quando eu for te entregar, você tenha a maturidade de exercer, de praticar na tua vida, para que através da tua vida, da minha vida, do meu testemunho, do teu testemunho, como sempre o servo de Deus, o anjo da igreja tem ministrado, que foi ministrado também na quinta-feira, que fala lá em Hebreus capítulo 12. Nós, portanto, nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Isso é fato, irmãos. Isso é tão real que muitas vezes a pessoa ela passa por você, ela fica te olhando. Vou ver se ele é crente mesmo. Eu vou ver se ele é crente, se ele é servo de Deus mesmo. Às vezes solta uma piada, às vezes solta uma brincadeira, para ver a minha e a tua reação. E muitas vezes Deus permite. Deus permite, para ver aonde eu e você estamos alicerçados, se estamos na palavra de Deus. Por que eu falo da palavra de Deus? Porque ela é única. É a única Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é... Por que chama Bíblia? Vem do nome biblioteca. Tentaram há muitos anos acabar com isso aqui. Tentaram muitos anos. Tentaram. Mas não conseguiram. Os grandes heróis da Bíblia, da fé, que está escrito lá no livro de Hebreus. Quando você tiver uma oportunidade de ler lá sobre os heróis da fé no livro de aos Hebreus, o que eles passaram no passado para esse evangelho, essa palavra de Deus tem chegado até mim e até você, e ainda vai chegar muito mais se Jesus não vier antes, porque nós estamos vendo aí, os sinais estão acontecendo. Lá em Mateus 24 é o mesmo contexto dessa palavra, que diz, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Igreja, eu vou dizer algo para os irmãos. Infelizmente, o povo de Deus está cocheando em 2 pensamentos. Infelizmente, o povo de Deus está desapercebido. Não está atento aos sinais que está acontecendo, mas está se cumprindo dia após dia a palavra de Deus. Quando eu ouço infelizmente, noticiário, o pai matou o filho, ou o filho matou a mãe, o pai, isso, aquilo, outro. Eu vou dizer algo para a igreja. Isso aí não me assusta. Sabe por quê? Que o maior noticiário já deixou escrito aqui, ó, Mateus 24. Aqui o maior noticiário, a Bíblia escrita por 40 escritores, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Naquela época, está acontecendo em pleno século 21. Eu e você temos que estar dioturnamente ligados à palavra de Deus. E o Senhor pergunta para mim e para você, aonde você tem ligado a tua vida, a videira verdadeira? Na Bíblia Sagrada ou nas coisas do mundo? A Bíblia diz para mim e para você, o mundo jaz no maligno. Significa o quê? Tudo que está aqui um dia vai ficar.
quando fala sobre o arrebatamento da igreja, é algo tão extraordinário que muitos não estão percebendo. É verdade. Jesus pode vir para mim e para você essa noite. Eita, Jesus. Eu posso estar aqui, sair e o Senhor me levar. É verdade. Será que eu e você estamos preparados para nos encontrar com Cristo? Meu Deus, nos ajuda. A palavra de Deus nessa noite Aleluia. está trazendo uma reflexão sobre nós termos a identidade. Quem nós estamos servindo? Quem nós estamos adorando? Para que verdadeiramente eu e você venhamos perseverar na oração, no compromisso com a palavra de Deus e principalmente arregaçarmos as nossas mangas para salvar esses que estão em fora, resgatando, como foi escrito, foi lido aqui, resgatando aqueles que estão aí se perdendo. Mas quando eu e você levamos uma palavra de amor, de cura, de libertação, muitas vezes a pessoa fala: irmão, não tem mais jeito. Tem. Glória a Deus. Se você entregar a mão entregar a tua vida nas mãos daquele que tudo pode, Aleluia. se você quiser, ele faz. Porque Deus só trabalha na minha e na tua vida onde eu e você permitimos. Você sabe por quê, irmãos? Por causa do livre arbítrio. Glória a Deus. Mas infelizmente a maioria tem se aproveitado do livre arbítrio e fala: ah, eu tenho promessa. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, canta até que louvor: quem tem promessa não morre. Não se engana não. Não se engana não. Quem tem promessa não morre. Não se engana não. Porque se continuar no pecado, parte dessa vida sem salvação, e naquele grande dia vai ouvir: não os conheço. Que eu e você jamais iremos ouvir essa palavra do Senhor. Mas para que isso não aconteça na minha e na tua vida, é necessário eu e você perseverar até o fim. O que significa perseverar? É andar, perseguir. Vai comigo? Não vou. Vou contigo. Não vai? Vou continuar. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Se eu e você olhar para mim, você vai ver falhas. Como muitas pessoas voltaram para assim: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da pastora, eu saí da igreja por causa do irmão. Eu vou falar algo para a igreja, para você que está ouvindo essa noite. Quando outrora eu me afastei dos caminhos do Senhor, quando vieram perguntar para mim, sabe o que eu falava? Eu me afastei porque eu não tive vergonha na cara. Outrora eu queria viver de qualquer maneira, porque é fácil achar um culpado. Agora, a partir do momento que eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, restaura a minha vida por completo, para que eu venha verdadeiramente vivenciar a tua palavra, mesmo nas dificuldades. O Senhor falou: venha, meu servo. E aí ele vem me limpando, vem me lapidando dia após dia. E hoje eu louvo a Deus, glorifico a Deus pela vida do homem de Deus que está aqui, lá no emprego onde eu trabalhava, o Senhor levou ele lá. Por que eu persisto em falar esse testemunho? Porque a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra. Então eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, pastor Assis, que com muito amor, muita persistência, persistiu em me resgatar a minha vida, e através da minha vida resgatar muitos que quiseram ter um encontro com Cristo. Agora aqueles que não quiseram vão se ver com Deus. Então que essa noite, essa palavra, ela venha continuar, permanecer firme. Medite nessa palavra. Eu costumo falar: pastor, quando eu saio daqui, eu vou para casa, eu chego em casa, eu não vou ligar a televisão. Não. Tem esse hábito. Chega em casa, dobra o joelho, agradece a Deus pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, ter me levado na casa do Senhor, na casa da oração. Muito obrigado, Senhor, ter me trazido de volta. Eu falo para vocês com toda certeza e convicção: quando você chega na tua casa, que você pega a palavra de Deus e fala: puxa vida, eu vou meditar nessa palavra que foi pregada. Eu vou dizer algo para a igreja também. Todas as vezes que eu vou para a igreja,
quando vinha a palavra de Deus, sabe o que eu fazia para não esquecer das pregações? Eu levava um caderno, ou uma folha, uma caneta. Quando eu via um versículo, eu marcava capítulo, versículo, livro tal. Cantava o hino, eu gravava, eu marcava, cantou o hino tal. Glória a Deus. Sabe o que significa isso aí, irmãos? Igreja. É verdade. É zelo Eita. pela palavra de Deus. É zelo, é amor. Porque o para o mundo eu fazia de tudo. Olha aí. E fazia com excelência. Por que para Deus eu vou fazer de qualquer maneira? Não. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus continue ainda falando aos corações de cada um de uma maneira sobrenatural. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Eu quero passar para o pastor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Louvado.